Olá, vamos à nossa última aula da disciplina Introdução à História, versando sobre o mesmo tópico da aula anterior, a aula sobre aula expositiva. Hoje, o tema da aula de hoje é o uso de fontes de época no ensino de História, complementando a aula anterior sobre aula expositiva. O objetivo desta aula, que tem como título o uso de fontes de época no ensino de História, esta aula tem como objetivo tornar você capaz de explicitar as funções, as finalidades do uso das fontes no ensino de História, enumerar os meios necessários para esses exames, os instrumentos, o instrumento utilizado para esse exame e as finalidades, os cuidados necessários na realização dessa tarefa. Uma forma técnica de ensinar história é o exame dos testemunhos, orientados pelo professor. O expediente consiste em pôr o aluno em contato pessoal com as chamadas fontes de época ou testemunhos históricos. Relembrando, fonte, tudo aquilo que sobrou do passado e que pode ser utilizado pelo historiador para ter acesso a esse mesmo passado. Aqui se inclui, claro, todos os registros deixados pelo homem ao longo das épocas. Exemplo, um vaso cerâmico, um osso humano, um texto, uma pintura, uma foto, um filme, um cartaz, uma receita culinária. O termo exame, vamos nos deter um pouco sobre ele, né, seus diversos significados. No português corrente, exame, segundo o Aurélio, o famoso Aurélio, é sinônimo de inspeção, vistoria, revista. É ainda investigação, pesquisa, observação ou análise de alguma coisa ou fato. Todas as acepções acima, que eu enumerei há pouco, se aplica ao exame de fontes históricas. Assim, examinar uma fonte histórica é inspecioná-la, é vistoriá-la, é também investigar, pesquisar e observar atentamente. Que funções, ou que papéis o exame de fontes históricas pode exercer no ensino de história? Aqui nós estamos falando, portanto, do exame de fontes como um expediente didático e não na pretensão de transformar o aluno no ensino básico em historiador. É apenas um exercício ilustrativo e enriquecedor. Uma função muito importante, uma primeira nessa numeração, é pôr o aluno em contato direto com o passado. Vejamos, ordinariamente o aluno conhece o passado a partir do relatado nos manuais. Pondo o aluno em contato com as fontes, os diversos tipos de testemunho, o aluno tem a oportunidade de construir, ou pelo menos ter uma noção de construção do conhecimento historiográfico e não somente de consumir os produtos dos historiadores. Então é como que ele passasse da condição de mero consumidor para, aspas, produtor. Fazendo assim, ele aprende como opera o historiador, construindo o saber historiográfico. E isso é importante para que
que o aluno não tenha uma visão mistificada, o historiador como alguém iluminado, ou a historiografia como revelação de alguma entidade superior. O aluno põe a mão na massa, como se diz. A experiência de exame de fontes, se bem conduzida, elucida a construção historiográfica, mostra a dimensão subjetiva, o pessoal da historiografia. Essa é a primeira função. Pôr o aluno em contato direto, digamos assim, direto porque sem a intermediação do historiador. Uma segunda função é ilustrar ou enriquecer um tópico que está sendo estudado. Então, estou estudando a Revolução Francesa. Trago um panfleto que circulou na época, trago a declaração, né? Trago o decreto de decapitação do rei. Né? Deste modo, o tópico ensinado fica mais vivo, mais concreto, mais palpável. Volto ainda ao exemplo da carta de Pero Vaz de Caminha, ilustrando o tópico do início da colonização. Essa é a segunda função, portanto, ilustrar da carne e osso ao tópico relatado no manual. Exemplo, repetindo, Revolução Francesa, Independência do Brasil, etc, etc. Uma outra função, talvez um outro modo de dizer a primeira função, que é pôr o aluno em contato direto com o passado, é tornar a disciplina mais prática. Como é sabido, história carrega sobre si o fardo de disciplina decorativa, né? Disciplina cuja principal característica é a memorização. O exame de fontes livra, ou pelo menos tenta livrar a disciplina dessa pecha de disciplina decoreba, como se diz na gíria. Isto é, disciplina que demanda apenas a memória, a lembrança, a recordação. Examinando evidências, claro que no patamar condizente com o nível etário e intelectual dos alunos. Examinando as evidências, o aluno exercita competências outras importantíssimas, como a interpretação. Diga-se de passagem que essa competência, interpretação, está inclusa entre as preceituadas para a disciplina na BNCC. Além da análise e da interpretação, o exame de fontes pode exercitar a comparação, outra exigência da BNCC. Então, é um mecanismo que pode, se utilizado em dosagem certa e competentemente, pode ajudar a disciplina a torná-la mais dinâmica, mais investigativa do que outros mecanismos. Ainda sobre a prática do exame de fontes no ensino de história, no ensino básico, entenda-se, vamos considerar agora os materiais básicos. Né? Cada operação necessita de matérias-primas. Né? Vamos considerar os materiais básicos, o instrumento ou questionário a ser utilizado e os focos possíveis de serem abordados através do questionário. Comecemos pelos materiais básicos. As matérias-primas necessárias para se usar fonte, para se examinar uma fonte numa aula de história. O primeiro material é óbvio, coleções de documentos. Matéria-prima do trabalho.
temos disponível em língua portuguesa muitas coleções de fontes de história do Brasil. Destaco, por exemplo, Brasil, a história contada por quem viu, organizada por Jorge Caldeira, um precioso repositório, uma coleção preciosa de documentos, desde o chamado descobrimento até os governos recentes. A pegada é exatamente que os testemunhos tenham sido produzidos por testemunhas oculares dos eventos. Então, a coleção de documentos sobre escravidão, há uma outra série de documentos, há coleções temáticas, há coleções sobre épocas. No plano da história geral, nós temos em português coleções de documentos do medievo, antiguidade é a mesma coisa. Então, é importante, né, já que no ensino básico nós temos fundamentalmente História do Brasil e a chamada História Geral ou História Mundial. Então, conhecer estas coleções, possuir essas coleções e, é claro, a internet que oferece infinitas possibilidades. Um outro instrumento, isso é o básico, as coleções, lembrando não somente documentos textuais, fotográficos, sonoros, etc. Um segundo material básico para realizar um bom exame são os dicionários de história, as obras de referência. Ela constitui um lote necessário. Serve, as obras de referência, para elucidar o conteúdo dos testemunhos, seus diversos aspectos. Como exemplo, nós podemos citar o Dicionário da História do Mundo e o Dicionário da História do Brasil, organizado por Brasil Bandeca. O Dicionário da História do Mundo, com a chancela da Universidade Inglesa. Além das obras de referência, que são os dicionários, infelizmente para a história mundial eu só tenho conhecimento deste, Dicionário da História do Mundo. Há também outro instrumento necessário, já mencionado na aula sobre aula expositiva, a literatura especializada. Por meio dessa literatura, o examinador pode aprofundar, o examinador aqui inicialmente o professor, a exploração do documento de época pelo aluno é uma exploração guiada, orientada pelo professor. E nesse sentido, as obras especializadas, a literatura especializada, vai ajudar a ver coisas, para chamar a atenção do aluno, para que ele possa observar. Se examino a carta de alforria, os estudos sobre o tema irão me auxiliar. Digamos que eu estou estudando escravidão e estou estudando também o processo de alforria, esse procedimento que existia. Então, eu pego os estudos sobre alforria, que no caso da bibliografia brasileira é considerável, e a leitura dessa historiografia sobre o tema vai me ajudar a perceber, quando examinar aquela carta de alforria, alguns aspectos que à primeira vista ficariam de fora. Outro aspecto, que instrumento utilizar? Falei da matéria-prima, agora vejamos que instrumentos utilizar. Sugiro, em se tratando obviamente do ensino básico, que o professor, o docente, elabore um questionário, ele escolhe a fonte e elabora um questionário para que os alunos, através do questionário, explorem a fonte. Então, o questionário deve chamar a atenção para as potencialidades, as informações contidas na fonte ou no documento.
O questionário deve sinalizar para as riquezas informativas presentes no documento ou evidência. Por exemplo, sobre costumes, instituições, eventos, vocabulário, objetos, tudo isso que pode estar contido, por exemplo, num documento textual. O objetivo do questionário é aguçar a visão do aluno e treiná-lo para extrair informações da fonte examinada. Buscar dados, pesquisar. Claro que o questionário também pode conter itens em aberto. Que outros aspectos você percebeu no documento? Para não fechar a imaginação criativa dos alunos. Para responder ao questionário, o aluno deve ser orientado no sentido de extrair a resposta do documento, da fotografia, do texto, da evidência, e não da sua cabeça. É muito comum, aluno, eu acho que, quer dizer, você acha baseado em quê? Em que linha do documento, em que parte da fotografia lhe leva a ver esse dado. As respostas, portanto, devem ser tiradas do documento. A feitura do questionário pelo professor para examinar a fonte deve ser realizada com cuidado. É imprescindível que o docente leia cuidadosamente a fonte, buscando nela aspectos que irá indagar no questionário para guiar a leitura dos alunos. Também é necessário que o questionário seja redigido de modo claro, né, para a fácil compreensão do alunado. Isso, aliás, é um princípio que vale, né, para o questionário, de qualquer modo que as perguntas sejam claras. Né. Após a formulação de cada quesito, isso é um trabalho prévio do professor em casa, no seu escritório. Após a formulação de cada quesito, é preciso relê-lo cuidadosamente. Por fim, é ainda preciso que o questionário não seja demasiado longo, né? Você tem que adequar ao tempo que você dispõe. Por exemplo, o exame de fontes é mais conveniente ser aplicado quando há aulas duplas, né, de que uma única aula que, como se sabe, termina depois da chamada, depois dos rituais iniciais, nas escolas católicas, a oração, aí sobra quase nada para o chamado conteúdo, no caso, o exame de fontes. O que focar nesse questionário? Já falei aqui, quando falava sobre o questionário, né? Mas frisemos ainda um pouco isso, os focos. No questionário elaborado pelo professor, ele poderá considerar, que fique claro, este elenco não é exaustivo. Ele vai variar em conformidade com o assunto, com o tipo de documento. Mas, de modo geral, as questões do questionário podem versar sobre personagens de época, né, costumes e instituições. Há instituições, por exemplo, o morgado. Morgado hoje significa curvado, né? Quer dizer, mas até o século XIX o morgado era um tipo de terra, era um tipo de herança indivisa que passava, se eu não me engano, para o filho mais velho, entendeu? Então, se você encontra morgado num documento do período colonial ou do documento, então você precisa tentar que não é morgado da gíria de hoje. Inclusive se usa morgado para uma pessoa após o uso de algumas substâncias psicoativas, não é? Então, costumes, instituições, episódios, né? O texto, a fotografia pode falar de um episódio ou de um costume, né?
É famosa, por exemplo, uma fotografia, agora não me lembro o nome do fotógrafo, retratando uma fazenda de café no Rio de Janeiro. Desta fotografia, que está disponível na internet, se eu não me engano no site do Instituto Salles, né? Outro aspecto é a linguagem. Estou falando em se tratando de documentos escritos e em língua portuguesa, claro. Vai notar que a linguagem, o vocabulário é diferenciado. Voltamos ao exemplo de Morgado, né? A palavra é a mesma, mas o significado é distinto. Outro aspecto a ser observado, a ser extraído do documento, diz respeito aos objetos. Há objetos, a cada tempo da história humana. Vou dar um exemplo, que você hoje só encontra nos museus. Após a emergência da energia elétrica, o ferro de engomar a brasa. Pesado, fumacento, perigoso. Né? Mas antes da predominância da energia elétrica, era assim que nossas bisavós ou trisavós passavam ferro. Né? Procure na internet e vocês talvez encontrem um exemplar do ferro de engomar. As técnicas, falei há pouco da fazenda, né, mostrando o tratamento do café. Os tipos sociais, cada época e cada sociedade tem tipos sociais específicos, né? O louco da aldeia, o palhaço. Não sei se já notaram, por exemplo, algumas monarquias europeias, sobretudo na época do absolutismo, um personagem onipresente, ou muito frequente na corte, era exatamente o bobo. Né? O bobo chamado bobo da corte. Um palhaço para divertir. E havia também o costume, um certo culto ao exotismo, que era a presença de anões, como peça decorativa ou algo do tipo. A fonte também e o questionário podem incidir sobre crenças e valores. A honra, por exemplo, né? A vergonha. Em síntese, o que a fonte revela sobre a época da sua elaboração. Tudo aquilo que é próprio da época na qual o documento foi elaborado, né? Foi feito, pode ser objeto do questionário exploratório na realização do exame da fonte histórica. Na realização do exame de fontes, como prática didática de ensino de história, o professor, docente, precisa tomar alguns cuidados. O primeiro deles diz respeito ao tempo disponível. Sendo uma experiência mais assim individual, ligada a cada aluno, seria mais adequado utilizá-la quando houver aulas conjugadas. Né? Um outro aspecto de ordem prática, né, disponibilidade de tempo, é a disposição das cadeiras. Né? Para facilitar a participação, a interlocução, recomenda-se a arrumação das cadeiras do alunado em forma semicircular ou meia-lua, porque assim facilita o trabalho e não o tradicional cadeiras enfileiradas, um olhando para a nuca do outro. Um outro cuidado
é a adequação do testemunho e do questionário ao nível do alunado. Você não pode... A natureza e o tamanho da fonte deve se adequar à série ou ao nível dos alunos. Você dificilmente seria recomendável que você pegasse um documento do português medieval sem fazer uma paráfrase e aplicasse aos alunos. Do mesmo modo, o tamanho e a complexidade do questionário. Os mestres, um outro cuidado diz respeito a quando efetuar essa tarefa, quando se valer do que eu chamo dessa técnica. Cabe aos mestres observar em que momento da unidade ela é mais oportuna ou rentável em termos de aprendizado. Abrindo um tópico ou um assunto ou fechando, ilustrando o conteúdo, há que ver, Pode ser usada, por exemplo, como aperitivo, como abertura ou como fechamento. Olha, depois que nós estudamos o escravismo, aí vamos agora tomar contato direto, aspas, com a escravidão, num anúncio de venda de escravos, etc. Outro cuidado na elaboração do questionário é chamar a atenção do aluno para o caráter politemático ou polinível do testemunho. Ou seja, um testemunho aparentemente político, de cunho político, pode trazer informações sobre outras coisas. Então, explorar a ideia aqui de camadas, que o mesmo documento tem camadas e camadas de informações sobre assuntos diferentes. Voltando à famosa fotografia da fazenda Kitité, no Rio de Janeiro, no século XIX. A fotografia basicamente vai registrar uma técnica de espalhamento do café no terreiro para secar. Mas ao lado disso vai registrar, por exemplo, uma criança branca num brinquedo típico da época, novo no Brasil, o velocípede. Também vai registrar, ao lado do tema principal, as roupas estendidas no varal, para ser enxugadas. O questionário também deve aguçar o aluno para perceber as diferenças culturais. Ou seja, o que está testemunhado naquele documento daquela época do seu hoje. Não se esqueça que a BNCC recomenda que uma das competências ou habilidades que deve ser desenvolvida pelo aluno em história é a comparação. Então, hoje, por exemplo, não é normal, quase todo mundo na cidade, você estender as roupas no varal, ao sol, no terreiro. Como em outras épocas, a ideia é levar o aluno, através do questionário, a pensar como em outras épocas as pessoas viviam e se portavam de modo distinto de nós. Por fim, no exame da fonte, se deve ainda chamar a atenção do aluno para o peso das palavras, quando se trata de documentos textuais, para a semântica delas, em conformidade com o contexto e a época. Volto mais uma vez, abusando do exemplo do morgado. Morgado na gíria de hoje e morgado no contexto jurídico brasileiro até o século XIX. Ok? Estas são algumas dicas, acho que praticáveis, para se utilizar com eficácia os testemunhos no ensino de história. Vale dizer que essa prática didática para se ensinar história é preceituada pelos documentos oficiais. Falo dos PCNs, entendeu? Que recomendam esta prática. O BNCC também recomenda esta prática, de que o ensino de história não se calque somente naquilo que é resumido pelo manual, mas que ponha o alunado
em contato direto com os testemunhos de épocas. Portanto, é um preceito oficial, é um preceito legal. É uma lástima que muitos dos professores de história não pratiquem este exercício empolgante. Ficamos por aqui. Obrigado.